Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo sejam convosco nesta manhã. Irmãos, nós continuamos o percurso até à cruz de Cristo. Hoje continuamos o percurso que nos vai levar à Semana Santa, que nos vai levar à crucifixão, mas também nos vai levar à ressurreição. E para nos prepararmos para este momento trágico, este momento que na realidade é simplesmente o preâmbulo de talvez o maior, para os cristãos certeza que é o maior evento de toda a história, que é a ressurreição, nós estamos a aprender como é que nos podemos aproximar de Jesus sendo discípulos melhores. Na semana passada vimos que Jesus nos oferece coisas. Oferece às nações que nos rodeiam os discípulos. E hoje vamos ver que oferece às multidões o que comer. Quando, a semana passada, começaram esta série de pregações, não se deixaram estranhos, irmãos, mas começámos pelo final do livro de Mateus, o livro que estamos a estudar. E começámos pelo final do livro de Mateus porque hoje, passado mais de 2000 anos, é impossível nós aproximarmos do texto bíblico sem a fé que nós temos. Sem a fé que nasce da ressurreição. Como diz, irmãos, Pedro no dia de Pentecostes, Jesus, sem esta fé que Jesus foi entregue conforme o plano previsto na sabedoria de Deus e mataram, crucificando por meio de homens iníquos. Porém, Deus o ressuscitou, livrando do poder da morte, porque não era possível que ele fosse dominado por ela, irmãos. Tal como Pedro, nós não nos conseguimos aproximar do texto bíblico sem esta realidade de Cristo ressuscitou. Mas, neste caminho até à cruz, podemos aprender a ser pessoas melhores. E com a fé que nasce da ressurreição, somos chamados a compreender os grandes desafios que temos como seres humanos, como homens e mulheres, como crianças e adultos, como cristãos. De acordo, irmãos, com o estudo realizado pelo Centro de Pesquisa Religioso da Universidade de Princeton, 82% dos adultos americanos concordam totalmente ou parcialmente com esta afirmação. Hoje continua a haver milagres realizados pelo poder de Deus. Irmãos, continua a ser, por um lado estranho, mas também uma bênção de Deus, poder dizer que num país ocidental há 82% de uma população que junta na mesma frase milagres e Deus. Convido os irmãos a ficar de pé para ler um desses milagres. Mateus 14, 13 a 21. Eu vou ler na versão da Almeida tradicional, porque quero fazer uma referência a algo que está escrito nesta versão. Mateus 14, 13 a 21. Diz-nos o texto que encontramos na Sagrada Escritura, irmãos. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Até aqui a palavra do nosso Deus.
Irmãos, vamos orar. Senhor Deus, que Tu possas falar ao nosso coração, possas fazer-nos reconhecer os milagres que fazes na nossa vida e a missão que tens para cada um de nós. Guarda-nos e abençoa-nos, fala-nos nesta manhã, conforta ao nosso coração, torna-nos verdadeiros discípulos comprometidos com a Tua palavra. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs? No texto desta manhã, irmãos e irmãs, encontramos um texto que fala sobre como Jesus alimenta 5.000 homens. Diz o texto, para além das mulheres e das crianças. Irmãos, de realçar que este é o único milagre de Jesus que aparece nos 4 Evangelhos. Mais nenhum milagre de Jesus é contado nos 4 Evangelhos. Uns são contados nuns, outros noutros, alguns são contados em 2, outros são contados só num, mas este, irmãos, é o único milagre em toda a Bíblia que aparece nos 4 Evangelhos. E talvez por isso este seja um texto tão conhecido. Este seja um texto que é tantas vezes referido na escola dominical, nos estudos bíblicos, nas pregações. Este é um texto incontornável da vida dos cristãos. Como Jesus alimentou 5.000 homens, para além das mulheres e das crianças. Hoje vamos olhar para esta história sobre 3 pontos de vista diferentes. Vamos olhar para esta história olhando para Jesus. Vamos também ver esta história olhando para o papel dos discípulos e vamos ver esta história olhando para a multidão que procura Jesus. Vamos olhar para estas 3 facetas da história para tentarmos compreender aquilo que Jesus espera de nós, como discípulos comprometidos. E vamos começar, irmãos, por aquele que operou o milagre. Quem operou o milagre, irmãos, foi Jesus. E a verdade é que, por muitas vezes, por muito que leiamos o texto bíblico, ele tem sempre algo para nos dizer de novo. Mas se olharmos para o Evangelho e não lhe conseguimos perguntar o que é que Jesus tem para me ensinar, irmãos, então estamos a falhar no objetivo a que somos chamados. Olha, quando olhamos para o Evangelho, Jesus tem uma história, tem um ensinamento, tem uma missão para nós. Mas se não interrogarmos no texto bíblico sobre qual é esse ensinamento, qual é essa missão que ele tem para nós, irmãos, estamos a falhar o objetivo que nos deve levar a ler o texto bíblico. Por isso, irmãos, convém que hoje perguntemos, ao iniciar este estudo, esta pregação, o que é que este texto nos ensina sobre Jesus e o que é que ele espera de nós. E podemos manter as Bíblias abertas porque vamos olhar para o texto ao longo da pregação. Irmãos, imaginem que um primo vosso, alguém que ama muito, alguém que cresceu convosco, alguém que vos é muito querido, um primo que tem fortes relações com cada um de vós, passou toda a vida a trabalhar convosco, que se dedicou convosco, a uma causa que era vossa, foi assassinado por um governante. Um governante sem escrúpulos, um governante com todo o poder, um governante que podia fazê-lo e fez. Imaginem que tem um primo e um governante matou o vosso primo. Perante este acontecimento, e por muito que gostássemos que houvesse justiça, a verdade é que o governante é quem manda. E a justiça está feita. Então, desgastados com o acontecimento, completamente tristes com a situação, completamente sem saber o que fazer, decidem isolar-se. Vão para um lugar tranquilo, onde podem estar vocês e Deus. Onde podem orar, onde podem falar alto, onde podem estar em silêncio, onde estão somente vocês e Deus. E por isso podem dar aso aos vossos sentimentos. Mas, ao chegarem a este lugar, o que encontram é uma multidão à vossa espera. Ou seja, retiram um tempo, um dia do vosso trabalho, para poderem estar sozinhos, e quando chegam a este lugar, irmãos, têm uma enormidade de pessoas à vossa espera. O que é que fariam nesta situação? Querem chorar? Têm a necessidade de sofrer, de ter o vosso espaço, e quando chegam ao local que destinaram para poderem ter esse espaço de oração, de choro, de libertação de emoções, o que encontram uma data de pessoas que querem estar convosco e que precisam da vossa atenção. O que é que fariam? Mandariam as pessoas embora para que pudessem ter um momento de silêncio?
elas se fossem embora, o que é que fariam nesta situação? Pensem sério e honestamente no que fariam, irmãos. Porque só assim podemos compreender aquilo que o texto hoje nos diz. Só sabendo o que faríamos no lugar de Jesus, nós podemos compreender este texto. É que o contexto em que hoje encontramos este texto, irmãos, é o momento em que o primo de Jesus, João Batista, é morto por Herodes. E é morto por Herodes de uma forma cruel. João Batista perde a cabeça. Herodes manda cortar a cabeça a João Batista. E nada pode fazer justiça a este ato. Não há justiça sobre este ato. A justiça que há é a justiça humana. A justiça está feita. Herodes pode fazê-lo. E essa é a justiça. Jesus, sabendo do que se passou, decide isolar-se. Ficar sozinho. Estar na presença de Deus. Quantas vezes nós não precisamos destes momentos de solidão, de recompormos a nossa vida, de encontrarmos momentos em que Deus nos fala, em que podemos expressar os nossos sentimentos, em que nos podemos libertar de tudo aquilo que nos oprime. Jesus decide ficar sozinho. E não há muitas vezes em que Jesus decide ficar sozinho. Normalmente ele, em algumas situações, fala para orar. Neste momento também o fez para orar, mas para sofrer. E quando chega a um lugar que destinou para sofrer, para chorar, há uma multidão que quer a sua atenção. O que é que ele faz, irmãos? Diz-nos no versículo 14. Quando Jesus desembarcou, estou a ler agora na vossa versão, viu uma grande multidão. Sentiu-se comovido, ou na versão que eu li, foi movido por uma íntima compaixão pelas pessoas. Jesus foi movido por uma íntima compaixão pelas pessoas. Ele comoveu-se, agiu com uma compaixão que saiu do seu íntimo para com as pessoas que o procuraram. Cada vez mais tendemos a ignorar este género de ações, porque achamos, irmãos, que ter compaixão é ter pena. Ter compaixão é agir de uma forma que trata o outro como sendo inferior e coitadinho, precisa de ser cuidado. Não foi isso que moveu Jesus. O que moveu Jesus foi compaixão. Irmãos, a palavra compaixão vem do latim e é composto por duas palavras. A primeira é com e a segunda pata, que significa sofrer. Ou seja, compaixão significa sofrer com aquele que está ao nosso lado. Jesus não teve pena das pessoas, Jesus sofreu com as pessoas. Jesus não olhou para os coitadinhos, Jesus chorou com as pessoas que estavam a sofrer. E foi por isso que ele não olhou para a sua necessidade, mas olhou para a necessidade daqueles que estavam ao seu lado, porque as pessoas estavam a sofrer. E Jesus sofreu com as pessoas. Ter compaixão significa partilhar o sofrimento. Talvez agora possamos compreender porque é que Jesus agiu da forma que agiu. É que Jesus sofre com as pessoas. Jesus não teve pena. Jesus chorou com aquelas pessoas. Pessoas que o procuraram para serem curados. Pessoas que o procuraram para estar com o Mestre. Quando Jesus olhou para a multidão e viu na cara das pessoas lutas perdidas, sonhos desfeitos, corações destroçados, o seu íntimo comoveu-se, o seu íntimo sofreu com aquelas pessoas. E ele mostrou compaixão. Irmãos, este é o Jesus que encontramos neste texto. Esta é a compaixão que encontramos no Evangelho. Um Deus que se torna ser humano, não porque tem pena das pessoas, mas porque sofre com as pessoas. Sofre com o nosso sofrimento. Por isso, para responder à pergunta inicial, irmãos e irmãs, o que é que este texto nos ensina sobre Jesus? Ele ensina-nos que o nosso Senhor Jesus Cristo veio até nós, até ao nosso meio, até ao local onde nós estamos, para sofrer connosco. Porque Ele sabe que, apesar de nós termos sido feitos imagem perfeita de Deus,
Essa imagem é uma imagem destroçada pelo pecado que habita em nós e que nos rodeia. E Ele chora connosco. Ele chora com as nossas dores e sofrimentos. Mas se temos este Jesus que chora com as pessoas e por isso deixou o seu sofrimento de lado, e nós também devemos pensar o quão a Igreja é capaz de chorar pela sociedade que nos rodeia. Muitas vezes a Igreja acha que tem que fazer boas obras, a Igreja acha que tem que dar esmola, a Igreja acha muitas coisas, mas a Igreja chora muito pouco com a sociedade que nos rodeia. Para além deste Jesus que veio para nos mostrar que só chorando com quem está ao nosso lado nós podemos compreender a dor e podemos ensinar quem está ao nosso lado, este texto também nos fala dos discípulos. E curiosamente, irmãos, não foi a multidão que disse a Jesus: olha, nós estamos com fome e precisamos de ir embora para comer. A multidão não toca no assunto. Quem toca no assunto da comida e da necessidade de comer são os discípulos. Ó Senhor, não achas que está na hora de eles irem embora? Não achas que está na hora de eles irem regressar às suas aldeias, cidades, para poderem comer? A multidão não precisa estar muito preocupada com isso. Aliás, o texto não nos fala minimamente que a multidão tivesse o seu pensamento. Quem tem este pensamento são os discípulos. Aqueles que vivem com Jesus, aqueles que estão ao lado de Jesus. E à primeira vista, o que pode parecer ser uma grande atenção para com as necessidades da multidão, irmãos, será que é realmente uma preocupação que transmitiu bênção àquelas pessoas? Será que a preocupação dos discípulos estava a ajudar aquelas pessoas a crescer? Se compararmos a ação dos discípulos com a ação de Jesus, vemos uma diferença enorme. Jesus chegou, teve compaixão com as pessoas, sofreu com as pessoas e curou-as. Se lemos os textos paralelos, o texto de Lucas acrescenta que, para além de as curar, Jesus lhes falou do reino de Deus. E o texto de Marcos diz que, para além disso, Jesus ensinou porque era como um rebanho sem pastor. Jesus aproximou-se daquelas pessoas e teve amor pelas pessoas, ensinou aquelas pessoas e iria continuar com aquelas pessoas. E é verdade também que os discípulos viram uma outra necessidade. Jesus olhou para a sua necessidade espiritual, para a sua necessidade física de cura, mas os discípulos também viram uma necessidade que estava envolvida com aquelas pessoas, que era a possibilidade de terem fome. Perante essa necessidade, os discípulos acharam uma solução. Qual foi, irmãos? Vamos mandar as pessoas embora. Resolvemos a questão da fome. Se as pessoas não estiverem aqui, deixam de ser um problema nosso. Elas vão procurar a sua comida, regressam ao seu dia-a-dia e o problema fica resolvido. Elas comem e nós conseguimos que as suas necessidades fiquem resolvidas. Ao contrário, irmãos, daquilo que podemos achar razoável, o que os discípulos fizeram não foi perguntar a Jesus se ele achava bem fazer isso. Eles deram uma ordem a Jesus: manda-as embora. O verbo em grego é muito específico nisso, irmãos. Os discípulos ordenaram a Jesus que ele tomasse uma atitude, e a atitude era que despedisse as pessoas para que elas regressassem ao seu dia-a-dia. Ou seja, perante as necessidades das pessoas, os discípulos cometem dois erros. O primeiro erro é que ordenam a Jesus que ele tome uma atitude que não é a atitude que ele quer tomar. Eles acham-se no direito de dizer a Jesus o que é que ele deve fazer naquela situação. E o segundo erro, irmãos, que os discípulos tomam é que desejam que as pessoas encontrem o seu caminho independentemente da presença de Jesus. Primeiro ordenam a Jesus o que ele deve fazer e depois acham que as pessoas devem encontrar o seu caminho sem Jesus estar presente. Mas Jesus responde no versículo 16, irmãos: não há necessidade de elas irem embora. Deem vocês. Eles não têm que ir embora. Vocês, cada um de vós, é que lhe vai ter de dar de comer. Vocês, Pedro, João, Tiago e todos vós, que são meus discípulos, são vocês que lhe vão ter de dar de comer. E penso que, não querendo ir além daquilo que o texto bíblico diz, mas que deve ter passado pela cabeça dos discípulos naquela altura, agora é que foi. Se calhar os familiares de Jesus estavam um bocadinho certos quando achavam que ele não estava completamente bom. Como é que nós vamos pegar em 5 pães e 2 peixes e vamos alimentar 5.000 pessoas? Para as mulheres e as crianças. Como é que nós vamos pegar num punhado de comida que mal dá para 13, mal dá para nós os 12 e o nosso mestre,
e vamos alimentar o que podia rondar cerca de 10 mil pessoas. Como é que nós vamos fazer isso? O que é que pensaríamos nós, irmãos? Se tivéssemos 5 pães, 2 peixes, e tivéssemos que alimentar 10 mil pessoas. Então Jesus aproveita a ocasião para ensinar 4 coisas aos discípulos. A primeira coisa que Jesus ensina aos discípulos, irmãos, é que eles têm de ser responsáveis e têm de dar de comer às pessoas. Não há volta a dar, irmãos. Um discípulo tem que ser responsável pela necessidade das pessoas. E por isso, diz o versículo 16, deem vós de comer. Segundo, irmãos, Jesus faz com que os discípulos reconheçam que são incapazes por si mesmos de realizar essa tarefa. Diz o versículo 16 que os discípulos perguntaram a Jesus: mas Senhor, nós não temos 5 peixes, 2 peixes. Eles tomaram consciência naquela altura que eram incapazes de fazer por si só aquela tarefa, aquela missão. A terceira coisa que Jesus ensina aos discípulos é que, mesmo quando entregamos pouco, se for entregue de coração, se for entregue com toda a gratidão, Jesus vai fazer com que esse pouco seja suficiente para alimentar todas as necessidades que nós possamos ter. Por isso Jesus diz: vocês não conseguem, mas tragam cá esses 5 pães e esses 2 peixes. E quarto, irmãos, Jesus ensina-lhes que ministrar as necessidades dos seres humanos depende dos discípulos. E que por isso, depois de partir o pão, Ele os deu aos seus discípulos para que fossem os discípulos a alimentar a multidão. Irmãos, estes continuam a ser os ensinos que Jesus tem para nós nos nossos dias. Para mim, para cada um de vós. Somos chamados a ser responsáveis pelas necessidades do mundo que nos rodeia. Somos chamados a ser responsáveis pelas necessidades de todos aqueles que nos procuram, todos aqueles que mostram fragilidade e que precisam de ajuda. Somos chamados a reconhecer que somos limitados na nossa forma de lidar com as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Uma coisa é sermos responsáveis, outra coisa é sabermos que somos limitados na forma de tratar as necessidades de quem está à nossa volta. Mas também estamos chamados a reconhecer que, se entregarmos o pouco que temos nas mãos do Senhor, Ele irá fazer com que todas as necessidades sejam supridas. Não depende de nós, irmãos. Depende do nosso Senhor e da fé que nós colocamos na sua ação. E por fim, irmãos, também hoje somos chamados a compreender que Jesus nos usa como instrumentos para sermos verdadeiros discípulos no mundo em que vivemos. É assim que o reino de Deus irá ser espalhado sobre a face da terra, através de cada um de nós e da forma como nós podemos ministrar as necessidades de quem está ao nosso lado. Irmãos, e a verdade é que esta missão nos assusta. Assusta porque diz que nós somos responsáveis não só pela nossa mulher, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, mas somos responsáveis por todos aqueles que ao nosso lado, que procuram Jesus, passam necessidades. Mais uma vez, irmãos, há que olhar para o texto e saber que as necessidades das pessoas não são supridas por nós. São supridas por Jesus. O que nós somos chamados é a cuidar através da fé que Ele coloca no nosso coração. Irmãos, às vezes achamos que não somos dignos, mas se olharmos para os discípulos, irmãos, eu duvido que aqueles discípulos estassem dignos do que quer que fosse. Nós temos Mateus, que era o cobrador de impostos e que trabalhava para o Império. Nós temos Simão, que era um zelote e que não tinha qualquer problema em sacar uma faca para fazer sangue se fosse necessário, desde que Roma fosse vencida. Nós temos discípulos, ao falar de Judas, que acabou por trair, ou Pedro, que acabou por negar, ou todos aqueles que abandonaram a ser João. João era o único que estava aos pés de Jesus naquela cruz. Ou seja, dignidade é uma coisa que duvido que estes discípulos, na morte de Jesus perante a cruz, achassem que tivessem. E nós somos tão dignos como estes discípulos, irmãos. Cada um de nós é tão digno como estes discípulos para levar os mandamentos e os ensinamentos de Jesus ao mundo que nos rodeia. Não é para fazer com que esta igreja, dentro da igreja, fique mais bonita. É para que a sociedade que está à nossa volta conheça Jesus Cristo.
Hoje Jesus está disposto a fazer por nós aquilo que fez por aqueles discípulos. Transformar a nossa vida para que este mundo possa conhecer as suas maravilhas. E por fim, a multidão, irmãos. É curioso ver que Mateus não revela nenhuma resposta da multidão ao milagre. Perante este milagre, não há nenhuma resposta de Mateus a dizer e a multidão ficou extasiada com aquilo que se passou. Nada, não há nada. Jesus alimentou cerca de 10 mil pessoas e o texto bíblico não refere nenhuma reação das pessoas ao facto de 5 pães e 2 pães terem alimentado aquela multidão. João já dá uma explicação para aquilo que se passou. O Evangelho de João diz-nos, no capítulo 6, versículos 14 e 15, que o povo, ao ver o sinal que Jesus tinha feito, exclamou: este é, na verdade, o profeta que havia de vir ao mundo. Jesus percebeu que queriam levá-lo à força para o proclamarem como rei e retirou-se de novo sozinho para o monte. João se dá uma explicação para o facto de as pessoas se terem manifestado, mas Mateus não dá nenhuma justificação, não diz nada sobre as pessoas. João sugere que o povo na realidade viu o milagre, mas que estava mais preocupado em fazer de Jesus seu rei do que em aceitar Jesus como seu Salvador. Salvador da sua alma. Salvador que suprisse as suas necessidades espirituais. Também nos nossos dias, irmãos, há muitos que desejam ver este Jesus como rei. Nesta vontade de termos um gênio de bolso que realize os nossos 3 desejos, nós temos feito com que Jesus se aproxime muito daquilo que os israelitas pediram a Samuel. E não nos esqueçamos, irmãos, quando Israel não tinha um rei, o que eles disseram a Samuel foi: dá-nos alguém que nos governe à maneira das outras nações. 1 Samuel 8:5. E hoje em dia, muitas vezes, nós queremos também um Deus que faça aquilo que os outros deuses fazem. Riqueza, saúde, sucesso profissional. Nós continuamos à procura deste rei. Um rei que nos dê tudo aquilo que nós queremos. Mas não é este rei que aparece. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador da nossa alma. É este Jesus que aparece. E eu sinto que Mateus tenha compreendido esta realidade. E por isso, irmãos, em vez de nos contar a história como João contou, ele continua a história. Mas se continuarem a ler a Bíblia, em Mateus, no versículo 22, capítulo 14, diz: logo a seguir, Jesus mandou os discípulos entrar no barco e disse-lhe para irem em frente para a outra banda do lago, enquanto ele ficou e se despediu da multidão. Um dos evangelhos conta que Jesus fugiu porque a multidão queria fazer rei. Mateus conta que Jesus mandou os discípulos embora e ficou ele com a multidão a despedir-se das pessoas pelas quais teve compaixão. Este é o Deus que é o nosso encontro. Um Deus que tem um verdadeiro amor por cada um de nós e que não é o primeiro a ir embora, é o último a sair. Jesus mandou os seus discípulos embora, mas ficou para se despedir, depois de satisfazer as necessidades físicas e as necessidades espirituais daqueles que estavam com ele. Amados irmãos e irmãs, no caminho para a cruz, e como conclusão, Jesus alimenta, na realidade, a multidão que procura a Igreja, que procura Cristo. Jesus continua a curar, Jesus continua a aceitar as pessoas, exatamente como elas são, para que as possam ensinar. E nós aceitar as pessoas como elas são, temos a tendência a dizer: Senhor, aceita-me como eu sou. Isto não significa que Deus não queira transformar completamente a nossa vida. Significa que Ele tem os braços abertos, nos toma para si e depois transforma a nossa vida para que nós não continuemos como somos. Jesus aceitou aquela multidão, tomou-a para si, ensinou-os, sofreu com a multidão. É possível que a multidão tivesse procurado Jesus pelas razões erradas, mas nem por isso Jesus deixou de os acolher.
Nem por isso Jesus deixou de ensinar. Nem por isso Jesus deixou de curar. Nem por isso Jesus deixou de falar de Deus àquelas pessoas. Falamos nós às necessidades das pessoas que nos rodeiam, das suas angústias, das suas dores, mesmo quando as razões que as levam a procurar a Igreja não são aquelas válidas. Como Igreja, como discípulos, este texto, então, irmãos, recorda-nos, para finalizar, 4 coisas. Primeiro, não nos cabe a nós colocar limites à ação de Cristo. Os discípulos tentaram e foram os primeiros a ser despedidos. Não nos cabe a nós colocar limites à ação de Cristo. Não podemos dar ordens a Jesus dizendo o que é que Ele tem de fazer ou não. Não nos cabe a nós dizer o que é que Jesus, como Senhor do Universo, como Criador de tudo, deve fazer ou não. Isso é algo que não cabe a cada um de nós. Depois este texto também nos recorda, irmãos, que não podemos argumentar que temos poucos recursos, que aquilo que temos não é suficiente, que aquilo que temos é pouco. Isso não pode nunca servir de desculpa, irmãos, para nós não cuidarmos da necessidade de quem está ao nosso lado. Porque do pouco que temos, se for usado com gratidão e com entrega, vem o ponto 3, irmãos. Se isso acontecer, então, se valorizarmos aquilo que temos, o Senhor irá multiplicar para que todas as necessidades sejam supridas. Todas as necessidades, irmãos. Jesus não satisfez apenas algumas necessidades. Ele fez com que todos se saciassem, com que todos se fartassem. Por isso, o nosso pouco é de extremo valor nas mãos do Senhor. E, claro, irmãos, não nos podemos esquecer que somos importantes para Jesus. E que Ele vai usar-nos para que aqueles que estão ao nosso lado percebam as suas bênçãos. Ele vai partir o pão, vai nos dar esse pão, e somos nós que vamos dar o pão às pessoas que estão ao nosso lado. Seja pão físico, seja pão espiritual. Há uma multidão que continua à espera de conhecer Jesus. E o desafio para cada um de nós, irmãos, é que eu deixe, cada um de vós deixe, que Jesus toque o vosso coração e vos use. A Deus seja dada a honra e a glória.